Oi, pessoal, continuando, tá? Nesse momento eu estou no décimo, aliás, desculpa, eu estou no 30º slide, tá? Ou seja, o slide 30, tá? Então, nesse slide eu falo um pouco sobre a questão da utilização de frases muito extensas, tá? Tem pessoas que quando escrevem um texto, tá certo? Colocam uma frase muito extensa, com 5, 6 ou 7 linhas. E nessa frase ela coloca um único ponto. Dentro dessa frase, com 6 ou 7 linhas, ela sai colocando várias vírgulas, ponto e vírgula. E isso dificulta um pouco a compreensão da informação ou informações que estão sendo repassadas nesse período, né? Então, o seu leitor, quando ele se depara com um texto, uma frase com 6, 7 linhas e um único ponto final, ele vai ter um pouco de dificuldade. Ele começa lendo a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, né? E quando ele chega na quarta, na quinta linha, ele já está um pouco perdido. Então, você tem que voltar para o início. Então, assim, quando vocês forem produzir textos, tá? Escrevam frases curtas, né? Com no máximo 2 ou 3 linhas. Porque se você passar disso, se você escrever uma frase com 5, 6 ou 7 linhas, isso vai dificultar a compreensão do texto, tá? Ou seja, o seu leitor ele vai ter dificuldades para compreender todas as informações que você colocou aí nessas 6 ou 7 linhas. Então, quando vocês forem escreverem, tá? Quando vocês forem escrever, optem por frases curtas, com 2, no máximo 3 linhas, tá certo? Para auxiliar que o seu leitor consiga compreender a informação que você está repassando naquela frase, tá certo? No 31º slide, tá? Eu estou falando um pouco da pessoa que deve ser utilizada quando você vai produzir um trabalho, tá? Quando você for produzir um trabalho acadêmico, tá certo? Qualquer trabalho que os professores da faculdade solicitarem, evitem utilizar a primeira pessoa do singular, tá certo? A primeira pessoa do singular, ou seja, o eu, não é admitida na elaboração de textos acadêmicos. Então, evitem sempre, tá certo? A utilização do eu, tá? Quando eu falo o eu estou me referindo não que você coloque expressamente, não só quando você coloca expressamente o eu ali no seu texto, mas quando você falar assim, destaco, ressalto, o eu, ele pode não estar escrito na frase, mas ele está implícito aí nesse destaco ou ressalto. Então, gente, evitem, tá certo? Tá? A primeira pessoa do singular, o eu, ele não é admitido tanto em dissertações, tá? Essas dissertações comuns que nós fazemos em provas de vestibular, em alguns concursos públicos, em seleções, e ela também, essa primeira pessoa, o eu, não é admitida em trabalhos acadêmicos. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho, evitem esse tipo de pessoa. Aí vocês podem estar perguntando qual que eu vou utilizar, tá? Vocês podem utilizar o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do se, vive-se, destaca-se, ressalta-se, ou então você pode utilizar a terceira pessoa do plural. Hoje, a terceira pessoa do plural já é admitida em textos acadêmicos. Ressaltamos, destacamos, pretendemos, apresentamos, tá? Então, ou você usa a terceira pessoa do singular acompanhada do se, ou então a terceira pessoa do plural, mas a primeira pessoa do singular nunca, tá certo? Não é admitido, tá certo? No 32º slide, tá? No 32º slide, aliás, no 33º, tá certo? Eu venho falando da questão da padronização das pessoas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você inicia o seu trabalho, tá certo? O seu texto, utilizando o nós, a terceira pessoa do plural, apresentamos, destacamos, ressaltamos, você vai ter que, do início do texto até o final do texto, utilizar o nós, tá certo? Ou seja, você não pode sair revezando. Em parte do texto você vai utilizar a primeira pessoa do plural, o nós, e
Em outra parte, utilizar a terceira pessoa do singular acompanhada do si. Não. Se é necessário haver uma padronização. Se você inicia o seu texto, tá certo? Utilizando a primeira pessoa do plural, o nós, tá? Apresentamos, destacamos, ressaltamos, mostramos, evidenciamos. Você vai ter que ir até o final do texto utilizando essa pessoa. Se você inicia, tá? O seu texto utilizando a terceira pessoa do singular acompanhado do si, destaca-se, ressalta-se, menciona-se, você vai ter que ir do início do texto até o final com essa pessoa, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esses dois últimos vídeos, tá? Este vídeo que nós estamos agora e o anterior, nos quais eu abordo das falhas que são cometidas a elaborar um trabalho científico, tá certo? Então, boa noite a todos.